Dinheiro, renda e patrimônio, os gastos e as dívidas. Oh, mas você só pensa em dinheiro. Sim, eu gasto muito menos do que você. Eu realmente penso em dinheiro. E por isso, eventualmente, eu tenho. E você fica lá dizendo que não tem que pensar em dinheiro, mas está devendo na praça, tá? E não consegue ter todas as coisas que gostaria de ter. Sobre esse negócio que gostaria de ter, eu gosto assim, claro, são sinônimos. As pessoas, geralmente, no falar da língua, em relação a consumo ou gastos, né, ou mesmo investimentos, as pessoas dizem, preciso disso, sem que isso corresponda a necessitar disso. Eu preciso disso, desejo isso. Esse preciso, quando você preciso disso, tem a ver com desejo isso, quero isso, tenho vontade de ter isso não é precisar. Ou pelo menos não é necessidade. Necessidade é vestimenta, habitação, a, a comida, enfim. Aquelas coisas que são, desde e dos tempos da humanidade, uma necessidade. A necessidade tem patamares, né? Tem, acho que a escala do Maslow, né, das necessidades humanas. Então, tem alimentação, teto, né, roupa, como tu falou, dependendo do ambiente. Se você for investir, não invista com a manada. Não invista naquilo que todo mundo está investindo. Lembra que no Brasil teve uma onda da peleteria, né? Dinheiro, teve um monte de coisa. Teve as paletas, né? Não, o cara recebeu o PDV, Programa de Demissão Voluntária, e todos tinham exatamente a mesma ideia. Vou abrir uma locadora de vídeo, vou abrir uma padaria, vou abrir uma lavanderia, né? E aí, ok, abriam, né? Sustentavam durante uns 3 meses e quebravam. Sempre pautar-se no início da vida pela estrita necessidade e tentar espremer isso para o mínimo realmente necessário. Porque lá na frente você vai ter escolhas. Você está comprando o valor do amanhã. Se você se guiar, se dinheiro é segurança, só tentar botar isso em outras palavras. Dinheiro é segurança antes de ser usufruto. Tá? E dinheiro lá na frente é poder de escolha. É poder escolher entre fazer isso ou fazer aquilo, trabalhar nisso ou trabalhar naquilo, entre viajar ou fazer isso. Comprar. Lá na frente é poder de escolha. Uma escolha tranquila, segura. E principalmente na velhice, porque não há idade mais horrível para ficar pobre do que na velhice. Né? Ser pobre jovem é uma coisa que dá para. Eu já fui pobre jovem, dá para levar. Você leva uma vida até razoável. Né? Você tem uma vida de alegrias. Mas ser pobre na idade avançada é realmente se submeter a certos sofrimentos que não são fáceis, que são cortantes, e saber que não há mais nada a ser feito. Não dá para voltar lá atrás e poupar e conseguir ser, eu tenho 80 anos, mas agora que eu vou empreender, agora eu vou começar a juntar dinheiro e tal. O tempo já trabalha contra essa ideia e o mercado não vai estar tão disponível a isso. Vai ser bem mais difícil. O Adam Smith ele tinha uma teoria que eu brinco que ela é ecológica, da tendência do proletariado à renda de mera subsistência. Toda a renda de um assalariado, o cara ganha R$1.000 ou ganha R$30.000, há uma grande probabilidade de ele transformar tudo isso em despesa. Fluxo corrente de despesas. Ao ganho 10 mil, gasto 10 mil. Ou até mais. Depois dá uma apertada. É que nem governo. O governo é pior ainda, né? Mas enfim, tudo que ganha, gasta. E gasta mais um pouco, depois a utilidade desse ganho diminui, porque 10%, 20%, 30%, 40% que eu estou pagando é juro. Também tem esse problema. No caso do Estado é por aí, ou até pior. Esse tipo de armadilha eu acho que é muito importante. Não importa se tu é faxineiro de uma empresa, que vai ganhar muito pouco porque é de uma empresa. Se fosse faxineiro particular, ganharia mais. Se conseguir ter disciplina e tudo mais, que também não é todo mundo que tem essa disciplina. Então, eu sou faxineiro de uma empresa terceirizada que limpa uma empresa particular ou pública. Ganho salário mínimo. Não pode gastar tudo que ganha. Tem que fazer uma poupança ou um investimento.
investimento é um conceito amplo. Investimento pode ser um curso, pode ser uma poupança, um investimento em ações, um plano de saúde, tudo isso pode ser entendido como investimento. Ah, mas plano de saúde é gasto. Não, se tu pretende ter filhos, né? Daqui 3, 4 anos, de repente, tu tem que começar agora a pagar um plano de saúde para poder usufruir isso. E as pessoas são racionais o bastante para fazer isso. Mas é quase impossível alguém guardar dinheiro. Já deve ter notado isso, que as pessoas de classe baixa ou classe alta não conseguem ver especialmente no Brasil. Pela mentalidade no Brasil, especialmente. E, às vezes, o risco de inflação, né? A inflação é uma coisa que pode comer a tua poupança, pode diminuir o valor efetivo dela. O valor real diminui. Ok, mesmo assim, pode ser recomendável guardar dinheiro, ainda que perdendo uma certa quantidade dele. Se for muito, aí não vale a pena. E nós tivemos um período longo em que não valia a pena para o cidadão que não tinha recursos financeiros, que tinha acesso a ferramentas financeiras mais sofisticadas. Essa situação, então, e isso não é só do Brasil, tá? Eu estou falando aqui do Brasil, nós tivemos algumas peculiaridades muito ruins. A poupança, ela é bastante complicada de tu garantir que o trabalhador assalariado, talvez até o empresário tenha melhores noções de entender isso do que o assalariado. Aquele que tem, não, todo mês eu recebo lá o meu salário no dia tal, esse cara tem um risco quase que de 95% de ele gastar tanto ou de vez em quando mais do que ele ganha. Em bobagem, e ele não sabe no que ele está gastando. As pessoas que tentam dar um mínimo de educação financeira, não partidas dobradas, isso é bastante complexo, não tem nada de simples nisso. Olha, cuida onde tu está gastando. Tu provavelmente não sabe no que tu está gastando dinheiro, né? Se é uma família com 3, 4, 5, é 99% de chance de que não saiba de onde, o que te custa mais por mês. A pessoa não vai saber. E quando ela descobrir, ela vai ficar chocada, que é uma bobagem que não tem utilidade quase nenhuma, muitas vezes. Nesse processo de começar a controlar, tu vai ser chamado de mesquinho, mão de vaca e tudo mais. As pessoas precisam ver, até para descobrir o que realmente tem valor, né? O que eu gosto? Disso tudo que eu gasto, o que eu gosto de gastar com essas coisas? As pessoas não sabem. Então, 2 regras. Não gastar tudo que ganha e 2, ver bem no que tu está gastando, porque a probabilidade de uma continha que não tem utilidade nenhuma ficar ali como uma espécie de cacoete, um resquício, um anacronismo, sempre tem isso. Nas minhas contas deve ter alguma coisa assim. Nas tuas contas talvez também tenha, por mais que tu seja... Então isso é tipo uma faxina, é um esforço constante, porque isso tende a se criar. No meu caso aqui, que nem pelos na orelha. Então é uma coisa que tende a se criar e que de tempos em tempos tu tem que dar uma faxinada. Esses 2 conselhos já podem fazer a diferença de uma pessoa que fica empatada na vida, que nunca consegue progredir, que está sempre frustrada, que pode ganhar. E esse sentimento eu já vi acontecer em gente que ganhava 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, tá? Além de 30 mil, as pessoas não me contavam que ganhavam, né? Mas, enfim, é comum isso acontecer. Bom, eu conheci gente que ganhava mais que isso, porque aqui no Brasil a gente tem aquela figura do funcionário que conseguiu acumular salário daqui e dali. Existe essa bizarria, mas mesmo essas pessoas não se sentiam seguras, não se sentiam confortáveis, se sentiam sempre, qualquer coisa vai dar um problema, mas o básico do básico elas não cuidavam. Só adicionar aqui os investimentos, até para a conjuntura, você falou de inflação, os investimentos chamados de renda fixa, poupança normal, poupança convencional, que a população conhece, o juro real negativo, ou seja, você perde para a pequena inflação que há. A pequeníssima inflação que há, você ainda perde para ela. Então, mas não quer dizer que não vale a pena fazer. É melhor do que gastar, sem dúvida nenhuma. Tá. Isso é. Agora, quando investir, claro, se puder estudar, ter conhecimento, o único investimento que realmente protege contra a inflação é o chamado bem de raiz. É bem de raiz. Ações é um bem de raiz. O que é bem de raiz? Ração, imóvel,
basicamente ação imóvel e coisas assim que são mais ou menos diferentes. O imóvel sofre depreciação, a ação, o capital da empresa sofre, mas está lá contabilizado. Você, quando enxerga os números, aquilo já está com a depreciação contada. Então, aprender sobre isso é importante. Agora, isso é o lado da despesa. Então, primeira coisa é controlar a despesa. Começa-se a lidar com dinheiro pelo lado da despesa. Lidar com dinheiro é principalmente o lado da despesa. Vamos pensar o lado da receita? Vamos pensar o lado da receita. Ah, tá, eu vou fazer um concurso público. Sim, você vai para um funil que será cada vez mais apertado. E essa coisa de o servidor público ganhar muito altos salários no Brasil, isso também está sob forte questionamento. Pode ser que no futuro não seja tão bem assim. Pode ser que no futuro essa diferença entre o que se ganha no setor público e no setor privado para o mesmo grau de complexidade e de conhecimento exigido, de responsabilidade exigida do trabalhador, digamos assim, vamos chamar todo mundo de trabalhador para ficar todo mundo feliz, pode ser que não seja tão acentuada quanto ainda é hoje. Então pode não ser o melhor caminho. Pode ser talvez o melhor caminho fazer carreira na empresa privada, administração, gerente, diretor e tal. Realmente é uma coisa bastante promissora, que se aprende muito também. É um negócio que exige um aprendizado constante, exige te cobra muito. E ao te cobrar, te torna uma pessoa melhor também, te torna uma pessoa mais preparada, inclusive se for o caso de sair, poder botar um negócio próprio, poder ser um empreendedor, você vai estar provavelmente mais bem preparado, provavelmente. Varia, claro, pessoa por pessoa, empresa para empresa, circunstância, lugar, tudo. Muita coisa depende das circunstâncias, depende da sorte. Agora, no que se especializar? Primeira coisa é não se especializar, ou seja, adquirir o máximo de conhecimento possível. Dedicar mais horas à literatura, essas informações gerais, né? Poxa, vamos dar uma olhada aqui, vamos olhar uma enciclopédia, vamos olhar. Tem um livro aqui que explica como é que foi a crise do ano tal, e aí tem umas noções de economia, aqui tem umas noções de política, aqui tem. Enfim, não é Jornal Nacional. O Jornal Nacional não o noticiário ele é muito pasteurizado, ele não acrescenta muito em termos de conhecimento. As pessoas têm uma ilusão, eu já conheço muita gente que passou a vida inteira pobre, achando que estava aprendendo com o Jornal Nacional. Não pode, aqui é sagrado o Jornal Nacional, aqui em casa. Não adiantou nada. Aquilo vem muito. Aquilo não é uma grande aquisição, é mais cultura inútil do que qualquer outra coisa. Você não organiza, não aprende a organizar a informação. Existe um treino no organizar a informação. Então, a parte lida, quando você lê em vez de ver, você tende mais, por algum motivo misterioso, em análise, inclusive, você tende mais a aprender a organizar, aprender a saber, a adquirir conhecimentos realmente. Questões cognitivas são aí, nós teremos entrar no terreno da pedagogia e tudo mais. A questão das ferramentas cognitivas. Mas o fato é que eu posso dizer isso empiricamente, por mim e por várias pessoas que eu conheço, que aquelas pessoas que sempre, desde de pequeno, se preocupavam em ler e ficar curioso como é que funciona isso, como é que é isso, aquilo, e ler literatura também, literatura geral, e principalmente os grandes clássicos, aqueles autores que realmente exigem um pouco de raciocínio, de acompanhamento, essas pessoas estiveram melhor preparadas em momentos difíceis, em momentos de fazer escolhas, em momentos de seguir carreira, ou até de fazer um concurso, elas estiveram mais preparadas do que outras, que não se preocuparam com isso, que foram fazer outra coisa, ou que ficaram vendo só o Jornal Nacional. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto como é que está o futuro do mercado de trabalho no mundo? Vai faltar emprego para a automação? Já mostrou aqui que a automação não gera desemprego. O que vai acontecer é que vai ter cada vez menos gente ganhando dinheiro em interação com meio físico, certo? Com máquinas, com coisa que as máquinas, a inteligência artificial vai ocupar mais esse espaço, vai ter menos gente ganhando com tarefas repetitivas, que ainda que lidem com pessoas, são tarefas repetitivas, é a questão do caixa.
Ainda hoje nos Estados Unidos a atividade específica com maior número de empregados é de caixa de supermercado, caixa de loja, caixa, enfim, caixas em geral, né? Isso tende a ser cada vez mais automatizado, já está em processo acelerado de automatização. Cada vez mais há pessoas empregadas em prestar atenção em pessoas, em interagir com pessoas, em entreter pessoas, em prestar serviços a pessoas. Pessoas prestando serviço a pessoas. Isso é uma tendência, isso realmente é uma coisa importante. Mas aí você vai dizer, mas é tão ruim, muita gente diz, é tão ruim lidar com gente, né? Pois é isso. A menos que você queira realmente se especializar, olha, eu vou ser engenheiro aeroespacial, vou me dedicar a isso de uma maneira brutal, tipo, para conseguir. Você é um analista financeiro de grandes números, a coisa para trabalhar numa corretora de valores, fazendo aquela análise ali dos números e tal, ser um matemático financeiro muito hábil, né? Que não tem que lidar com gente. Né? Claro que vai ter que lidar com gente, vai ter que lidar com o chefe, vai ter que lidar com o cliente, vai ter que lidar com alguém. Né? Alguém você tem que lidar, mas não vai tirar a sua renda não virá diretamente da sua reputação enquanto pessoa que lida com pessoas, que tem como profissão cuidar de pessoas, ou dar atenção a pessoas, ou resolver problemas de pessoas, né? Numa interação com pessoas. É uma ciência que não é uma ciência exata. A gente já falou disso, já acho que algumas vezes, né, os problemas que a gente tem. Falou aqui no programa como o problema das conexões, né? Não é uma ciência exata, mas sem networking hoje em dia também é muito difícil prosperar. Há nichos, claro, exceções, mas a maior parte das pessoas vai precisar cada vez mais de networking. E a gente já falou que a inteligência chama de inteligência emocional, que também é um aspecto, né? Saber lidar com as... A gente falou aqui nas conexões, né? De como lidar com as outras pessoas. Que também não pode ser uma coisa abusiva, nem parecer mecânico, parecer artificial. Enfim, é bem difícil, sim, é bem difícil. Não é fácil. Acho que ninguém, nem as pessoas que têm facilidade de lidar com pessoas vão dizer que é fácil lidar com elas, né? Porque elas variam muito umas com as outras. Você tem que aprender a lidar com temperamentos, aprender a tolerar certas coisas e não tolerar outras, estabelecer limites também. Enfim, é uma das ciências talvez mais difíceis, mas que também aí aquela coisa, a literatura vai te ajudar, o conhecimento vai te ajudar, a possibilidade de você compreender melhor o mundo, as pessoas e a vida podem te ajudar. Eugen von Bäverk, segundo ponto que eu queria comentar, que ele vai chamar a atenção que o Marx tinha aquela teoria maluca do valor, é a teoria do Adam Smith também. Não. A culpa não foi dele, só que ele enfiou os dois pés nessa jaca, né? E o Eugen von Bäverk, ele vai dizer, von Bäverk, é o nome daqueles com hífen, né? Von Bäverk, ele vai chamar a atenção de que o que diferencia o assalariado que tende a ser pobre, né, ser bem direto, e o empresário que tende a ser burguês e rico, entre aspas, né, não é o patamar de renda. Então, o burguês pode ganhar 5 mil e o assalariado pode ganhar 10 mil. O assalariado é mais rico. Só que o assalariado tende a cair naquela armadilha de que tudo que ele aumentou de renda, se não vai se converter em mais filhos, que era o problema do proletariado, analisado pelo Adam Smith e pelo Marx, ele vai cair na armadilha, digamos, que o próprio von Bäverk não chegou a ver, que é o problema de ele transformar toda a renda, entre aspas, todo o salário em despesa. O empresário, ele sempre precisa... Primeiro, para ele ser empresário, ele teve que pegar a subsistência e transformar uma parte dela em investimento. Investimento que vai gerar, então, o chamado bem de capital, ou chamou de bem de raiz, alguma coisa em cima da qual tu pode ter ganhos, seja de mercado, seja de um negócio que ele próprio é lucrativo. Ou é um imóvel que pode se valorizar, ou é um imóvel que pode ser alugado e gerar renda, ou é uma lojinha que, se for razoavelmente administrado, pode dar renda, né, pode dar lucro. As coisas começam a se descolar. O assalariado,
Se ele não transformar toda a renda em mais crianças, ele vai transformar provavelmente em mais despesas. Aumentou a renda, aumentaram as despesas. É uma armadilha, né? Mas se tu consegue, seja assalariado, seja empresário, ter um valor que tu reserva, que tu pode investir, tu pode melhorar muito de vida. Pode dar errado? Sempre pode dar errado. Ou seja, eu faço tudo certo e tenho uma doença horrível. Pronto, acabou, né? Um pouco de sorte sempre será necessário, mas tu tem que dar ferramentas para a boa sorte ser uma boa sorte. E aí a abstenção do consumo, uma parte dele, é a chave para quem quer enriquecer, nem que seja só no sentido muito modesto de, na minha velhice, eu não quero depender de esmola, eu não quero depender de terceiros, de depender de boa vontade, depender dos filhos, né, que não é um investimento seguro, é muito inseguro, inclusive. Então, voltando lá para o início da nossa conversa, a tabela de necessidade do Maslow, né, tem vários graus, o mais básico é a estrita subsistência, pão e água. Tá, tu não vai viver de pão e água por muito tempo, mas hoje tu precisa de pão e água, nem que seja, ou por uma semana. Água, precisa de água, né? Precisa de... Tem coisas mais baratas que pão, né? Arroz... Pão velho, de repente tu consegue... Arroz, por exemplo, é mais barato que pão. Muito mais barato. Sim, quando me falam que as pessoas estão morrendo de fome, eu disse, tu já viu o preço do arroz? Quantas pessoas comem com 5 quilos de arroz? De fome é difícil de morrer. Nós temos o problema das drogas. Né? Tem uma coisa aqui no Rio Grande do Sul, chama polenta, que está mais na base do cuscuz, que é a farinha de milho, floco de milho. Não põe detalhes da minha conversa. Floco de milho é baratíssimo. Eu quero contar uma narrativa, eu quero contar uma teoria aqui. A questão aqui é, as necessidades básicas, num curto prazo, tu pode fazer grandes sacrifícios delas. Claro que não vale a pena tu destruir a tua saúde, que vai custar caro, para fazer economia. Isso é um investimento burro, claro que é. Mas, de modo geral, aumenta a renda, o risco de tu comer demais, comer porcaria e prejudicar a tua saúde. Isso se observa no Antigo Egito, na China imperial. As pessoas ricas tinham saúde pior, muitas vezes, do que o trabalhador, porque comiam demais. Esse é um problema muito grave. Hoje em dia, as necessidades básicas que as pessoas estão passando fome. Mentira, tá? Não é esse o problema mais grave. O problema mais grave é a dependência, a incerteza, a falta de planejamento que muitas vezes é atrapalhado pela atuação dos governos, né? Então a gente poderia aqui, eu não vou entrar hoje nessa discussão, em toda a questão da escola austríaca. A escola austríaca simplesmente não funciona com governos, porque governos funcionam no curto prazo, ele precisa se reeleger e ele vai torrar a tua economia se ele precisar para se reeleger. Mas tu, como indivíduo, tem que pensar com aquela perspectiva austera da escola austríaca, da qual o Bombaverk faz parte. É ele mais do que o Adam Smith que vai refutar, digamos assim, as teses do Karl Marx, né? O Karl Marx, ele foi muito importante, trouxe várias intuições importantes, mas ele trouxe uma praga para a nossa sociedade, que é a ideia de que o Estado, pelo menos por um período interminável, não calculável, precisa cuidar das nossas necessidades. O resultado do Estado tentando cuidar das nossas necessidades é que a gente vai ficar condenado a uma relativa pobreza, quando não uma real pobreza, na qual falta, inclusive, aquilo que é tão barato, que é a comida. Porque quando o Estado diz que vai te garantir, os incentivos começam a ficar cada vez mais perversos. Nós ainda não encontramos uma maneira de equilibrar essa possibilidade de criar um monstro, que é um Estado gigante, provedor, que passa a ter por interesse explorar a pobreza. Então, de certa maneira, tu precisa ter o medo da pobreza, nem que seja para dizer que o Estado é necessário, né, e muito necessário, e tem que aumentar o número de concursos e vagas, mas se o indivíduo aceita depender
do Estado ou de um parente, que tu deu o exemplo de quem vive de mesada, né? Ele está condenado às loucuras do Estado, os interesses perversos que podem, inclusive, entrar na lógica da codependência, ou seja, aquela pessoa que te sustenta, ela, na verdade, pode estar te dominando. Ela reclama de ti, mas ela continua te dando dinheiro. Olha, ao que tudo indica, ela tem interesse em te manter nessa posição de dependente. Eu, como psicanalista, eu atendi mãe que dizia: o que vai ser do meu filho? Ele não consegue nem lavar as cuecas dele. Eu disse: se tu parar de lavar as cuecas, elas vão ficar sujas, talvez durante um mês fiquem sujas mesmo, mas ele vai querer agradar a namorada ou o amigo e ele vai começar a lavar as cuecas. Não tem mistério, essa equação é muito simples. E aí eu concluo agora com essa observação: a fome no mundo existe? Existe. Insegurança alimentar existe no mundo? Existe. Nesses lugares onde há grande fome, insegurança alimentar, não existem grandes projetos internacionais, às vezes, para garantir a comida? Também existe. Então, eles sistematicamente não funcionam. Outro dia a gente estava discutindo a ração humana, né? Ok, a ração humana pode funcionar, mas é uma ilusão achar que falta comida no mundo. O problema é de distribuição, de como chegar lá por um preço razoável, sem pagar muito pedágio para chegar até lá. E esse pedágio, geralmente, ele explora essa ideia de que está faltando, a gente tem que suprir, né? Não, de modo geral, se você disser, vocês vão ter que se virar, e isso realmente acontecer, vocês vão ter que se virar, as pessoas se viram, a pessoa que parece mais idiota do mundo, ela é inteligente. Ela pode ter QI de 83, digamos. As questões básicas de sobrevivência, se ela realmente tiver que tomar conta disso, é quase certo que ela vai tomar conta. Alguns até podem morrer nessa situação, mas é muito improvável. Então, se existe miséria no mundo, é em grande medida porque a gente tenta acabar com a miséria. A miséria não se acaba tentando acabar com a miséria. A miséria se acaba deixando as pessoas prosperar. E prosperar não é gastar tudo que ganha ganhando 50 mil. Isso não é prosperar. Isso é uma armadilha. Isso é o que, na década de 70, o Deleuze e Guattari vão criticar isso em Mil Platôs. Não, isso é de 1980. Mil Platôs é que tem o Capitalismo e Esquizofrenia, o Anti-Édipo, de 1970, e Mil Platôs, de 1980. Eles vão dizer: não, o nosso problema não é mais que o capitalismo explora as pessoas pegando a mais-valia. Isso não precisa mais fazer. O que a gente faz? A gente convence as pessoas a gastar em bobagem que elas não precisam. E aí é essa armadilha que a maior parte dos nossos conhecidos está sujeita, é a armadilha de gastar tudo o que ganha sem nem saber o que está usando, qual é a utilidade daquilo, o que eu ganho gastando com isso, as pessoas não sabem. Isso vale para plano de internet, que às vezes a pessoa tem um plano que não precisa. Isso é uma das coisas mais comuns. Por exemplo, banda de não sei quantos mega, uma pessoa solteira precisa disso? Só precisa se tem vários aparelhos que vão utilizar ao mesmo tempo a banda. Mas quem é que explica isso? Quem é que tem interesse em explicar esse tipo de coisa? Sobre o Estado, apenas dizer que o Estado não gera riqueza, pessoas, empresas, enfim, geram riquezas, né? Vou dizer que o Estado pode gerar estabilidade, isso é um grande valor, segurança, isso é um grande valor, e é riqueza, né? Então, instituições democráticas, confiáveis, segurança jurídica, isso vale muito, e isso gera riqueza, isso agrega valor, né? Eu não sou um anarcocapitalista, eu só digo que a tendência é a concentração de poder do Estado ser utilizada em grave conflito de interesses. Por quem? Por servidores e por fornecedores públicos. O que eu quero dizer com isso? Eu sou servidor público, eu tenho um grande incentivo de, se possível, não trabalhar. O fornecedor público, ele tem um grande incentivo de pegar lá uma taxa, não, porque eu estou com INSS em dia e tal, então eu vou cobrar bem alto, e vocês atrasam, então eu vou cobrar mais alto ainda, né? Só que acaba recebendo, o mais provável é que receba. Então, na verdade, é uma captura do Estado sob o argumento de que o Brasil é um país pobre, que o INSS, o SUS é fundamental, mas ele cria parte dos problemas
e perpetua os problemas que ele diz que ele serve para resolver. Aqui é a questão de conselho pessoal. Então, o conselho pessoal é o básico, né? Ou seja, nas duas pontas. Uma ponta, a primeira ponta, e ela vai ser sempre mais importante, que não veja dinheiro como usufruto, veja como segurança, como futuro, como poder de escolha. Para isso, tem que, como o Regis falou, tem que gastar menos do que ganha e poupar, investir parte do que ganha. Não dá para gastar mais do que ganha, ou você também vai ficar empatado na vida, não vai para lugar nenhum se gastar tudo que ganha, ainda que não fique devendo. Né? Então tem que fazer essa análise dos custos. O controle de custos é o princípio de qualquer empresa, não existe nenhuma empresa que sobreviva sem controle de custos, não dá. Em longo prazo ela não sobrevive, por mais lucrativa que ela seja. E depois, bom, agora vamos prospectar o mercado, vamos ver o que é mais interessante. Agregar valor ao seu trabalho, ao aquilo que você pode se empregar, aquilo que pode empreender, enfim. E esse agregar valor vai depender, sim, da aquisição de conhecimentos, de networking, de uma série de aprendizados que a pessoa tem que estar voltada para eles e não para usufruir de tudo o tempo todo. Pensar só em como eu vou ter lazer, em como eu vou ter prazer e tal. Tudo isso é legal, é importante, é bonito, não tem nada contra, não tem que estar em primeiro plano. Isso tem que ser um bônus e não o principal. E eu concluo dizendo que sem sorte tu não consegue atravessar a rua. Eu olho para um lado, olho para o outro, atravesso e cai um avião em cima de mim. Sem sorte tu não atravessa a rua. Mas tu não pode depender para tudo da sorte. Tu tem que te planejar para que, se tu não for atingido por um avião, conseguir chegar do outro lado da rua, tu possa então ter benefício disso. Então, para tu ter benefício disso, é fundamental não gastar tudo que ganha, eventualmente investir. Esses investimentos, alguns vão dar errado, tu tem que estar preparado para isso, né? É importante avisar, olha, a vida é fácil, mas ela é arriscada, é cheia de riscos, né? E muitas coisas vão dar errado, não pode desistir de investir porque deu errado, até porque os primeiros 5, 10 investimentos vão dar errado, quase certo. Mesmo educação, eu fui fazer um curso superior, mas descobri que era um esquema de pirâmide. Isso é muito importante. É importante para o jovem saber que muitas... tem uma piada que eu já te contei aqui, e vou concluir, né? Que egiptologia é um esquema de pirâmide. Entende por que egiptologia é um esquema de pirâmide? Em primeiro lugar, porque vai falar de pirâmides, literalmente. Em segundo lugar, porque o professor de egiptologia ele depende de formar egiptólogos, futuros professores de egiptologia. Não existe mercado para todas as pessoas. Então, é obviamente um esquema de pirâmide. Então, os cursos universitários com 1001 detalhes que existem hoje são uma armadilha. No Brasil, menos. Nos Estados Unidos, a coisa está uma complicação infernal nesse sentido. Mas a tendência é que esses problemas que já estão acontecendo lá se repitam aqui, já estão dando sinais. Então, o jovem que quiser ter uma profissão, né, é importante ele levar em consideração as preocupações que o Aurélio chamou por alto a atenção, de que, olha, tem que ver, vai ser uma tarefa repetitiva, formal, que uma máquina poderá substituir daqui 2, 3, 4, 10 anos. Não é uma boa ideia investir nesse tipo de profissão, tá? Vou ter que lidar com pessoas, a famosa coisa, não é vendas, tudo é vendas. Então, quem acha que não tem patrão, que não tem que vender, não entendeu o que está fazendo. Advogado é venda? É venda, ele tem que se vender para o seu cliente. Engenheiro é vendas? É vendas. Nem que seja para vender o projeto dentro do setor lá, não sei o quê. E geralmente engenheiro trabalha uma coisa bem mais restrita. Muita coisa que as pessoas acham que é altamente intelectual e tudo mais, não é. São coisas que dá para fazer o programa de computador fazer melhor do que a gente. Muitas coisas da medicina são assim, muitas coisas do direito são assim. Então, esse investimento que é vago e que inclui a questão da educação, prestar muita atenção no que está investindo. Ficar muito especializado e aquele negócio fica obsoleto, ok, tu aprendeu a aprender, isso é uma ferramenta importante que se aprende fazendo qualquer curso, mas o custo de adaptar pode ser alto. Então, esses investimentos
e nem que seja só em educação, ou em viagens, ou aprender línguas, eles têm que ser feitos com cuidado. Mas ainda assim, melhor fazer um investimento ruim do que um gasto burro. E essa questão do tudo é vendas e o seu maior patrimônio é a sua reputação. Cuide dela também. Concordo.